Nunca desista dos seus sonhos, por mais que ele seja impossível para você. Existe uma frase citada na Bíblia, eu não vou dizer em si qual, mas que fala assim: quem citou? O que não sobe na sua cabeça e nem passa no seu coração é o que Deus tem para você. Então, eu sonho alto, muito alto, porque eu sei que Deus cumpre todos os desejos do nosso coração. Só que tem um ponto, a gente tem que fazer valer. Tem que levantar cedo e trabalhar, se esforçar para que isso aconteça, porque nada cai do céu. Então, sonhe alto que você consegue chegar lá. Eu Essa é a minha sempre frase. falo o seguinte, né? Eu falo que sonhar não paga imposto. Não, A gente só vai pagar o imposto na hora que concretizar. é, Então, filho, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Por que que eu vou concordo. sonhar pequeno? Sim. Entende? Uhum. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazerzaço de receber aqui comigo Michele Brugnoli, mais conhecida como minha prima. Mentira, mentira, mas minha prima, uma empreendedora maravilhosa. Tava querendo aqui, já vai fazer o Desconstruindo, já tem mais de 3 meses, e eu não conseguia trazer essa mulher, arrumar horário na agenda dessa mulher para conseguir trazer a história dela, trazer o movimento dela empreendedor, o movimento dela como mãe. Ela tem uma história de vida muito bonita. O movimento empreendedor dela é lindo. E eu vou parar de falar, vou deixar ela se apresentar. Então, prima, seja muito bem-vinda para qualquer uma das duas que você quiser. Olá, boa tarde ou bom dia, não sei que horário que É. vai passar. Prazer estar aqui com você. Tenho muito orgulho de fazer parte desse quadro, né? Acredito eu. E vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Eu queria, prima, que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho o que que a Michele faz, né? Então, o que que a Michele faz como empreendedora? Além de mãe de dois garotos lindos, Sim, né? Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua vida empreendedora. eu sou design micropigmentadora. Atuo nessa área há 12 anos, vou fazer 13 já. Sou mãe do Léo e do Gu. E minha vida é, assim, muito corrida, é uma vida de muito trabalho, mas que é dividida entre Deus, primeiramente, meus filhos e meu trabalho. E é muito gostoso fazer o que nós amamos. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, é magnífico, porque é como se eu não trabalhasse realmente todos os dias. É cansativo, porque a minha carga horária é muito grande, mas é muito bom, muito prazeroso. Eu amo o que eu faço, eu amo minhas clientes e divido com muita excelência os meus horários. Então, é isso, prima. Essa sou eu. É, O que eu queria trazer muito aqui para quem está assistindo Desconstruindo hoje, para esse nosso bate-papo, porque aqui o que eu gosto desse quadro é realmente esse bate-papo. uhum, Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho da sua história. E daí, por que da sua história? Porque a Michele tem um dom. Essa questão da sobrancelha para a Michele nasceu de um dom, né? sim, Então, você tem várias formações e você começou a fazendo sobrancelha de uma pessoa, de outra pessoa, e as pessoas queriam, e quando você viu, você falou, não, preciso me profissionalizar, porque você é sim, uma pessoa muito que gosta de aprender, é uma pessoa que, quando pega algo para fazer, só aceita se for muito bem feito. sim, E, inclusive, quando eu fui fazer o planejamento estratégico dela, eu falei para ela, Michele, a gente precisa ter. Perfeição não existe. Existe a gente fazer o melhor dentro das condições que a gente tem. Então, assim, porque você gosta de tudo muito bem feito, né? sim, E daí isso é bom e é ruim. Por quê? Porque quando a gente quer tudo muito bem feito, às vezes a gente posterga até alguns movimentos empresariais por conta dessa perfeição. Então, assim, como é que nasceu Michele Design? Eu faço sobrancelha desde quando eu tinha uns 13, 12 anos.
Mas por hobby, sabe? A família vinha, minha prima Fernanda, as outras primas, eu ia fazendo. E aí, o que que eu fiz? Depois que eu conheci meu ex-marido muito nova, eu tinha 15 anos, e eu fui namorando, e aí depois eu casei e continuei fazendo. Só que chegou um determinado momento que eu fiz a faculdade de administração em marketing, depois eu fiz técnico em segurança do trabalho, só que não encaixava. Sabe aquela coisa que você fica, será que é isso mesmo? Não Eu sei. lembro você sempre falando, eu tô fazendo mais. E a gente sempre fala na PNL, quando tem o mais, a gente você acaba invalidando a frase que veio antes. Então, assim, eu Sim, tô fazendo administração, Lu, mais. isso. Então, assim, esse movimento, eu não sentia você preenchida, você Não. fazia, né, com perfeição ali, mas não te preenchia, né? Não. Eu tinha aí engravidei, né, do Leonardo. Chegou num determinado momento que eu falei, gente, eu preciso voar. Sabe quando você se sente presa? E aí eu falei, preciso voar, preciso trabalhar. Não consegui nada que fosse cabível dentro da minha situação. Falei, então vou fazer o seguinte, vou começar. A minha mãe, aí teve uma época que a minha mãe falou, olha, filha, você trabalha muito bem com isso, vai fazer sobrancelha, vai dar super certo. Aí eu, mãe, será? E tinha uma moça que ela era vizinha morava de frente da casa da minha mãe, a Cris, aí ela quando que você vai fazer minha sobrancelha? Aí eu, ai, Cris, vamos marcar, tal. Aí ela falei, ó, vou começar agora, vou abrir um estúdio. Vou começar a cobrar. Aí ela, vai que eu vou. Nesse dia, eu lembro-se como fosse hoje, assim, eu atendi no primeiro dia que eu resolvi atender, foram 5 clientes em um dia, na primeira vez. Eu lembro que a minha área era grande, tinha uma mesa de sinuca, eu coloquei um banquinho sem encosto e eu comecei a atender em cima daquela mesa. Elas encostavam a cabeça na mesa e eu atendia. E aí eu fiz um propósito, eu falei, olha, eu não vou me colocar em situações que eu não consigo pagar. Agora, todo o valor que eu fizer fazendo sobrancelha, eu vou começar a investir dentro do meu estúdio. E assim eu fiz. Então, o dinheiro ia entrando, e aí eu comprei um mocho, depois eu comprei uma outra cadeira, depois eu comprei luminária, e assim eu fui fazendo. Então, a minha carreira ela veio desenvolvendo nesse sentido, sempre com o pé no chão. Só que há esse problema em questão de perfeccionismo, né? Eu sou muito perfeccionista. Então, isso sempre foi um choque para mim quando uma cliente falava: Olha, essa pontinha poderia ser mais grossa, e aquilo eu queria aquela perfeição, ainda quero. Então, até hoje eu ainda me frustro com isso. Eu acho que eu sempre posso dar o melhor dentro de tudo. Isso é todo ser humano. E é isso. Eu vejo o seguinte, né? Quando a gente olha para a sua história, né? O seu movimento dentro do seu estúdio, hoje você, quando a gente vai atrás de horário com a Michelle, se você entrar em contato no mesmo dia, dificilmente você vai conseguir. Você Sim, tem uma agenda muito, muito, muito cheia. sim, Então, de segunda a sábado, então, assim, na época de final de ano, a gente, para conseguir horário, se você não entrar em contato em início de novembro, você não pega horário para dezembro. Então, assim, a sua qualidade de trabalho é muito potente. Por quê? Porque você foi atrás dos melhores profissionais na área sim. para fazer curso. Então, hoje, eu queria que você falasse daquele curso que você fez e que hoje você até faz movimentos dos seus treinamentos também, trazendo muito das técnicas dele. Como é que pronuncia? Alan Spadoni, você Não, o diz? outro. O Branco Babic, que é da Fibraus? Isso. Sim, E daí você foi procurar realmente os melhores para sim. se, né, para fortalecer o seu negócio. E quando eu quero trazer um pouquinho disso, porque você é uma mãe muito mãezona, né? Eu tento. E exatamente. E daí quando a gente foi fazer o seu planejamento estratégico individual, eu sempre falo, né? Eu não posso usar o nome da pessoa que é referência, né? Não sei se pode usar, enfim, mas não vou dizer, porque eu não sei. Então, nessa área de sobrancelha, eu falo, Michele, você dá um banho nessa pessoa. Você dá um banho. E eu falo, você tem que ser muito maior do que isso, assim, Aham. né? Vendo de fora o seu potencial. E quando a gente foi fazer o seu individual, você virou para mim e falou assim, prima, eu quero crescer, né? Hoje você já, assim, o seu espaço já.
super dentro do que você se propôs, ele tá gigante, né? Você tá colocando outras pessoas lá, tá Sim, profissionalizando. Então, assim, quando a gente veio fazer o planejamento, você virou para mim e falou assim, Lu, eu quero crescer, eu quero ser grande, mas tem uma coisa que eu não vou abrir mão. E se eu tiver que ser, vamos dizer assim, famosa ou qualquer coisa que seja, que eu vá bater nesse valor, para mim, onde eu tô já tá bom. sim. E daí eu fiquei olhando assim para você, o quê? Ela falou: olha, eu não abro mão de levar os meus filhos na escola e de almoçar com os meus filhos diariamente. Sim, E daí eu falei: ok, vamos criar um movimento aqui de crescimento. Como que você consegue crescer mesmo tendo esse movimento, né? Como é que a gente vai fazer você crescer com essa. E não é que não pode almoçar, né? As mães não podem sim, fazer isso, mas eu queria você, né? Quando eu fui fazer o planejamento, falei, não, vamos abrir outras filiais, vamos colocar aqui ali. foi isso mesmo. Aí você virou pra mim e falou, não, eu não quero isso. Porque eu não vou almoçar com os meus filhos. Eu falei, mas Michele, mas a gente vai fazer aqui assim, assim. Lu, eu não vou almoçar com os meus filhos. Sim, E daí, na hora bateu, eu falei, poxa, isso daqui é algo que é inegociável. Então, vamos procurar outra forma de crescer a Michelle e que ela continue almoçando com os filhos dela. sim, E a gente foi olhar, que é um outro movimento que eu quero que você traga também, que são os cursos, né? Que sim, você vai estar estruturando, né? Criando. Quando a gente fez o planejamento, falou: olha, vamos fazer algo, como você é perfeccionista, fazer algo direito, né? sim. Então, criou-se uma marca, uma identidade visual, porque todo esse conhecimento que você tem, agora ele vai ser divulgado aí para o mundo, né? Vai, Se se Deus Deus quiser. quiser. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento, de como que é ser mãe, uma mãe que tem um movimento empreendedor muito potente, mas que tem os seus valores não são negociáveis. Como é que é isso para você? Para crescer profissionalmente, né? Sim, Tem valores que não são negociáveis aí. não. Existe uma coisa chamada qualidade de vida. E isso engloba muitas coisas. Exemplo, eu levo os meninos para o colégio, eu busco eles no colégio, nós almoçamos todos os dias juntos, e esse horário de almoço é muito legal, porque eu faço 2 horas de almoço, parece impossível, né? Uhum. Mas eu faço. Porém, o meu período de trabalho, ele é muito intenso. Então, um exemplo, se eu levar eles para a escola às 7 horas da manhã, eu trabalho das 8, exemplo, até meio-dia sem parar, a cada 10 minutos eu atendo uma cliente. Então, Uau. é muito corrido. Porém, eu não abro mão dessa pausa pelo seguinte fato. Meus filhos vão crescer e esses 10 anos, eu digo que é o tempo que você consegue ficar grudado, porque o Léo já tá querendo bater asa, eu vou puxando. Já tá um E adolescente, né? e aí você consegue, isso passa, sabe? É algo que você nunca mais vai ter. A não ser que você tenha outro filho, mas com aquela determinada criança você não vai. E isso me faz muita falta, até pelo fato de eu não ter tido isso com meu pai. Ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Uhum. Então eu não abro mão por dinheiro no mundo. Eu não abro mão da presença do meu filho e da minha família. Exemplo, no domingo é o dia da família. Então, Sim. domingo eu almoço, tomo café, nós acordamos tardes. Eu, meu irmão, minha cunhada, minha mãe, meus filhos, a gente não abre mão disso por nada. E o que que acontece mediante o trabalho entrando na Brunholi Academy, né? Montar uma segunda empresa foi muito difícil também, Sim. porque requer tempo, é uma demanda muito grande de conteúdo. Então, para iniciar isso, esse novo Instagram que chama Brunholi Academy, eu tenho ele há uns 6, 7 meses, mais ou menos, e montar essas apostilas, é um curso online e presencial, eu não tenho muito tempo, como eu disse, Sim. então eu trabalho de terça a sábado, e hoje eu tenho uma Vitória, que é uma parceira minha, que atende no meu estúdio nos horários de almoço, então Sim. quando eu saio para almoçar, a Vitória atende no Nas horário de duas almoço. horas que você não atende, ela Isso, ela atende. atende. Então, ela atende domingo e segunda-feira. E aí, o que acontece? Os meninos vão para a escola na segunda? Vão. Então, qual é a minha estratégia? Se eles vão para o colégio na segunda, período da manhã, é o período que eu tenho, que no caso seria esse é o período agora, Sim. para montar o plano da apostila. Eu tento encaixar a minha vida dentro
Dos horários dos dos horários dos meninos. meninos. Então, isso é maravilhoso. Então, eu não me sinto, como se diz, menos mãe por trabalhar muito, porque eu consigo dar o auxílio e respaldo todo que eles precisam. Entendeu? E você também tem o que é muito importante, né, para as mães empreendedoras, é o seguinte, você tem uma rede de apoio muito forte, né? Que a sua mãe tá ali te apoiando, a sua mãe mora com você, o seu irmão mora do lado, Sim. então nosso avô mora na rua, Isso. então mora todo mundo aqui perto, né? Então você tem uma rede de apoio ali muito forte, muito sólida, e então isso também, de uma certa forma, te dá um respaldo muito grande, né? Sim. Então você consegue. Eu não tô lá o dia todo com eles? Não tô, mas tem uma pessoa muito bem gabaritada, obrigada, cuidando, Totalmente. né? Sim. E muito eu acredito que esse movimento desse entendimento da importância sua dentro da sua casa, com os seus filhos, veio mesmo por conta do seu pai. Sim. Porque você era muito pequenininha, né, quando o tio faleceu, e ele era, eu vou dizer como sobrinha, ele era muito presente. Sim. Então, é muito difícil quando você perde uma pessoa presente. Sim. Então, assim, isso de uma certa forma respaldou nos meninos, né? No sentido de eu preciso ser presente. Sim. Porque trazendo o movimento, né? O tio faleceu com 36 anos, ele caiu e morreu. Simples assim. Sim. Teve um derrame cerebral fulminante, caiu e morreu. Então, o que que eu vejo, né? Qual aprendizado que a família teve com a morte do seu pai? Foi o seguinte, que a gente precisa trabalhar sim, porque todo mundo ali ama trabalhar. A família inteira é muito trabalhadora. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente precisa trabalhar. Mas a vida é um sopro. Sim. Então, pode ser que eu esteja aqui, pode ser que eu não esteja. Então, vamos valorizar. Quando eu estou trabalhando mesmo. E quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família mesmo. Então, eu acredito que muito veio desse movimento de infância mesmo, né? Você sabe que eu me recordo de uma frase que meu pai dizia assim. Eu tinha 7, 8 anos. E eu lembro que ele abraçava minha mãe na pia e falava assim: Santa Rita de Cássia, se fosse para casar com você, eu casava novamente. E eu criei não sei, uma ideia sobre todos os homens. Sabe, como se o casamento perfeito era aquilo. Realmente, meu pai, ele amou muito a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito carinhosa. E hoje eu glorifico e engrandeço a Deus por ter me dado ela. Porque ela é a estrutura da minha casa. Até me emociono, mas para chorar você sabe que eu sou difícil, então passou. E é isso. Então eu sou muito feliz pela mãe que eu tenho, pela família. E é isso. Eu acho que atrás de toda. Sempre as pessoas falam uma frase assim, ó. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. É do lado. Ao lado. Ao lado. Então eu falo assim: ao lado e acima de toda mulher muito bem-sucedida psicologicamente, nem financeiro, viu? Porque o financeiro não quer dizer muita coisa, Sim. acredito Ele eu. pode tá aqui como não pode, né? Então eu acredito que o espiritual, ele estando elevado, você tendo Deus acima de todas as coisas na sua vida, e você tem uma família estruturada, não tem como você não voar. Então é relativo. Para mim, muito dinheiro ou não? Mas você sabe que essa questão da prosperidade é É. algo que tem muita. O que eu acho, né? Tem muita. Deixa eu achar uma palavra para eu não falar besteira. Dentro da prosperidade, a gente tem que entender o que é próspero para cada um. Sim. Por exemplo, hoje, se a gente for olhar o seu movimento empreendedor, você é uma mulher extremamente próspera. Graças a Deus. Exatamente, extremamente próspera. Poderia ser muito mais? Com absoluta Sim. certeza. Com absoluta certeza. Você poderia ser aquela pessoa que tem franquia né? Só que assim, você preza a qualidade do seu serviço, você preza a qualidade do seu atendimento. As pessoas que vão no seu espaço, eu não sei a estatística que tem, mas 99,9 voltam lá, porque Sim. assim,
a qualidade que você entrega, não só na sua entrega de sobrancelha, mas no atendimento. Então, você chega lá, você tem um super café para sua cliente, um sofá extremamente confortável. Você, na hora que você está ali atendendo a sua cliente, você tem um carinho, uma conversa, um olhar. Você conversa olhando no olho dessa Sim. cliente. Então, você tem um atendimento ao cliente muito personalizado. Sim. Você tem esse movimento e isso é seu. Então, assim, as clientes que entram ali, elas têm uma experiência. Não é só sobre, além da experiência de sair com uma sobrancelha maravilhosa, ela tem o movimento da experiência do atendimento. Sim. Entende? É muito legal você citar isso, Lu, porque eu sei que para quem vai assistir isso aqui, existe várias crenças e nós cremos em um só Deus. O que Sim. difere é cada doutrina, né? Que cada um escolhe seguir. E é muito legal, porque eu oro a Deus e eu falo, Senhor, pela sua misericórdia, prepara clientes que sejam boas, que me traga paz, que eu possa falar algo para elas e elas possam me trazer algo bom também, porque meu estúdio é um lugar de paz, entendeu? Sim. E Deus é tão perfeito, sabe, que toda cliente que entra ali, eu glorifico e engrandeço a Ele. Muitas vezes eu tô aflita e não deixo transparecer e Deus usa a boca delas para falar comigo, e muitas vezes elas estão aflitas e a mesma coisa, e eu falo para elas coisas boas. Eu sinto, eu sempre cito isso novamente, eu sinto como se eu estivesse batendo papo com vocês, tomando café e fazendo sobrancelha. Eu ganho dinheiro para fazer isso, Não, você ama o que você entendeu? E faz. eu amo elas. É muito legal. Tem cliente minha que a gente, quase todas, né? Porque tem algumas que são mais caladinhas, né? Que é o jeitinho delas. Mas eu amo elas, de verdade, Sim, mas a gente sente isso. sabe? É muito gostoso, principalmente quando você vai lá de sexta e sábado, né? Sim. Porque de sexta e sábado, meu Deus do céu, eu acho que você não faz a cada 10 minutos, você faz a cada Cada 2 minutos, porque é É. mulher saindo pela janela ali, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não, teve um sábado que eu cheguei lá, não tinha lugar pra, assim, apesar do horário ser marcadinho, você não atrasar, aí sempre alguém leva alguém pra conhecer. Então, assim, tinha um monte de gente, tinha levado gente pra conhecer, o Sim. estúdio tava lotado de gente. E tava todo mundo conversando, todo mundo tomando café, e numa alegria que realmente não parecia que, E que quem é não um quer ir embora, você trabalho. reparou? Não quer ir embora. Não. Eu falei, gente, eu vou ter que crescer esse estúdio de qualquer jeito. Eu já pensei, falei para o arquiteto, ó, vamos fazer um negócio. Quando eu mudar, nós vamos fazer uma sala só para bater papo, enquanto eu vou atendendo na outra, enquanto toma café na outra, porque tem que trazer isso. Sim, tem, porque assim, Tá tem esse, pequeno já, faz né? parte do atendimento Sim. mesmo, né? Então as pessoas, elas querem ter essa troca, elas sabem que as pessoas que estão ali dentro são pessoas, que é o que você falou, são pessoas abençoadas mesmo, Graças a sabe? Deus. Então, assim, são pessoas que estão ali conversando, sempre pessoas de bem com a vida. Então, assim, Sim. toda vez que eu vou lá, que é final de semana que eu posso ficar, eu não chego lá para não ficar menos de 2 horas. Verdade. Entendeu? Então eu sento ali, tomo café, fico conversando com as suas clientes, a gente fica batendo papo, por quê? Porque é um atendimento totalmente personalizado. Sim. Então, assim, o que é ser próspero? É isso. É você trabalhar com o que você ama, Sim. você trabalha com o que você faz, o que você ama, da melhor forma possível. Você ganha dinheiro com isso, porque afinal, o intuito do empreender é ganhar dinheiro e a gente precisa pensar no dinheiro, porque é a nossa subsistência. Não tem como não falar que dinheiro Sim. não é importante. Ele é importante, sim. Sim. Até para que a gente possa ajudar o próximo, para que a gente possa Sim. fazer todos os movimentos que fazem sentido para a gente, Sim. né? Então, assim, quer movimento, quer prosperidade maior do que a que você tem? Sim. Inclusive, prima, você citando isso, eu quero muito dar uma dica para quem está começando hoje na vida, ou quem começou recentemente, ou muitas vezes está em um ciclo que estagnou e tem medo. Eu vou contar, vou ser bem breve. Quando eu iniciei minha carreira, eu lembro que eu postava todas as clientes que eu fazia. Inclusive, eu vou pegar, eu tenho essas fotos no Instagram ainda. Então, um exemplo, tá? Se eu atendia 20 clientes na época por dia, eu colocava as 20 clientes o antes e depois. Aquilo trouxe um engajamento para minha conta tão grande. E foi muito legal, não só de engajamento, mas uma cliente que fazia, repostava o que eu postava, e ia trazendo a Outras família, as pessoas, outras, né? tal. Concluindo, o que que eu indico hoje para quem começou do zero, quem já está há um tempo
tentando crescer nessa área. Não olha para a direita nem para a esquerda, olha para frente. O que vai fazer você crescer, engrandecer, é o seu trabalho, não é o vizinho. Até porque nós não temos concorrentes na nossa vida. Você sabe por quê? Vou te dizer, se eu pegar uma rua assídua, eu não dou conta dela. Então eu preciso das colegas para atender na rua de baixo, na outra, na outra, na outra, na outra. Outra coisa, quem por preço vem, por preço vai embora. Então eu sei o que eu ofereço. Então para mim não tem isso. Mas para finalizar, o contexto geral do sucesso, porque eu me considero uma pessoa bem-sucedida em questão de um todo, tá? É, o que a cliente diz sobre o vizinho não me interessa. Me interessa o seguinte: ela chega lá com um problema e se eu puder abrir a boca para beneficiá-la, eu vou abrir, senão eu fico calada. Muitas vezes a pessoa só quer falar e você vai ouvir. A caixinha de cada um, eu citei isso uma vez que a gente Sim. conversou. A caixinha de cada um é o seguinte: sentou na cadeira, ela é aberta. Quando ela vai embora, se fecha. A que entrou não precisa saber da caixinha da outra. Então a vida é isso. Se você seguir essa linhagem que eu estou te dizendo, não tem como fracassar. E finalizando, novamente, procure os 3 melhores profissionais da sua vida. Coloca uma hierarquia. O primeiro que você consegue pagar, o segundo e o terceiro. Não tem como errar. Então, para mim, particularmente, eu penso dessa forma. E está Sim. dando super certo até hoje. Não, é perfeito. Essa sua fala é perfeita. O meu pai sempre falava para mim e para Dayana, né? Minha filha, o sol nasce para todos. Sim, Então não se preocupe com o vizinho. E daí, isso, jamais. exatamente, e isso é algo que a família traz muito, né? O sol tem oportunidade para todo mundo. Sim, Se você fizer o seu melhor, né? Dentro do que você se propôs ali, não tem como dar errado. Não tem como. E essa questão do olhar o vizinho é a dica de milhões. Por quê? sim. Porque assim, se você. O tempo que você está perdendo olhando o que o vizinho está fazendo, você poderia estar melhorando o seu negócio. E, inclusive, te cortando, todos que vão assistir vão sabem que é verdade. Eu não tenho problema com ninguém. Só se eu tenho, não sei. Mas com ninguém que mora na minha região, que trabalha ali com a mesma área. Pelo contrário, graças a Deus somos amigas, somos colegas, e Teve eu não gente que tenho você já problema. deu até curso, né, na Sim, região, né? maravilhosa. Então, assim, para mim não é um problema. Entendeu? Jamais, nunca foi. Então, se eu tiver algo que alguém não goste, é só da pessoa, não provém de mim. Sim. De verdade. Mas isso cria até uma força no seu movimento Sim, empreendedor, né? sim, Porque assim, você acaba conseguindo trazer esse movimento mesmo. As pessoas estão ali, entra dentro do seu espaço procurando essa qualidade, essa caixinha na hora que ela se abre, essa caixinha sim, na hora que se fecha. sim, Por quê? Porque sabe que vai sair com um atendimento muito bom, sabe que vai ter uma qualidade. Se você precisar de fazer qualquer coisa, pode voltar ali, que vai ser sim, sempre muito bem atendido. Então, assim, é um movimento muito além, né? O pós que você dá ali é sim. muito além. E daí eu queria que você que falasse um pouquinho. Eu não sei se você já pode falar sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sou muito entusiasta desse movimento que vai vir aí, É. que são dos cursos. Até porque eu te ajudei a desenhar Uhum. esse movimento, ajudar em que sentido? Do planejamento, né? Então, quando você foi fazer o seu planejamento de vida, a gente tentou para desenhar os cursos, né? Não, o que você pode fazer aqui? Que esse tanto de conhecimento que você tem, Michele, bora fazer aqui um monte de curso. Sim, Então, surgiu a marca nova, sim. né? Que tá linda. Obrigada, Então, Fê. fala um pouquinho do que vai vir aí dessa marca nova da Michele, que não é Michele, é como é? Brunholi Academy. Pronto, fale sobre isso. O que que eu quis trazer e que estou trazendo dentro dessa nova marca são cursos online e presencial que eu já ministro. Porém, o que que eu tentei fazer, né? Logo mais eu vou lançar, já é um projeto antigo, porque demora, né? Muito minucioso para fazer uma apostila, não é tão fácil. Então, eu tentei fazer da seguinte forma: colocar conteúdos que sejam mais práticos, para que a pessoa possa entender de verdade.
não sei se vocês repararam, vocês são da área da beleza ou não, muitas vezes tem gente que vende muito tipo de curso e vai formando pessoas que não sabem o que estão fazendo. E aí gera o quê? Micros mal feitas, designs mal feitos, e porque a pessoa acha que aprendeu em 2 dias. Então, qual a diferença do meu curso hoje? Hoje, um curso presencial meu, ele dura um mês. Aí você fala, como assim? Toda segunda-feira eu ministro o curso no período da manhã, e aí eu dou uma semana para ela treinar aquilo que ela aprendeu. Então, quando ela treina, ela vai me mostrar se ela aprendeu para eu dar o próximo passo. E daí você vai dar o próximo passo conforme a necessidade dela, totalmente personalizado. Isso! É essa a diferença. Maravilhoso. Então, para chegar no quarto passo e eu entregar o diploma para ela, ela tem que me mostrar que ela aprendeu. Senão, ela não vai ganhar. Entendeu a diferença? Então, a possibilidade dela sair para rua E fazer e uma montar um besteira. espaço e começar a fazer maldade, né? Ou fazer nem maldade, porque muitas pessoas acham que, né? É. Mas Ela não fazer tem nem coisas noção do que erradas. tá fazendo, Isso. né? É grande. Então, o que que eu fiz? Eu calculei isso tudo, falei, vai ser diferente. E o curso online é a mesma coisa. O curso online, ele, que na verdade eu acho que a maioria das plataformas fazem isso, né, prima? Você assiste, você pode voltar para entender, mas você não pode antecipar. Sim. Por quê? Porque tem que aprender. Então eu fiz partes curtas. Vamos supor, mapeamento facial. Vou te ensinar a mapear. Ali tem os testes, junto com o vídeo, e você Sim. vai passando para a próxima etapa até você se formar. E aí tem bônus, tem várias outras coisas. É muito legal, porque citando exemplo, tem coisas que eu aprendi com a vida. Então eu fiz vários cursos, né? Mas dessa parte foram muitos, não posso, né, dizer que não foi, mas tem coisas que Deus me deu esse dom. Então nós podemos orar também, falar, Senhor, me ajuda, dá aptidão para isso, porque Deus ele é maravilhoso. E ele te dando aptidão para aquilo que você estuda, tudo facilita. Então, um exemplo, se eu olhar para você de frente, eu vejo sua sobrancelha de um jeito. Certo. Se eu colocar a sua cabeça aqui e a minha do lado e pegar o espelho para olhar junto contigo, eu vou ver de outro jeito. Isso eu aprendi com a vida, foi me ensinando. Então eu começo a ver como você vê e como eu vejo. Olha que diferença. E várias outras coisinhas que vai vir em bônus e tal. Então é muito legal. E eu trouxe isso. E daí é muito bacana que esse movimento dos cursos que você vai estar fazendo, a mulher, né, para as mulheres que querem empreender, pode trabalhar em casa, Sim, né? Então, assim, é um curso que a pessoa fazendo ali, ela não precisa de uma grande estrutura para iniciar, né? Ela pode começar dentro da própria casa dela, sim, né? Ou indo num espaço de uma outra pessoa sendo terceirizada. sim, E daí, conforme ela for crescendo, ela pode criar um movimento e se tornar uma Michelle, né? sim. Mas não necessariamente ela precisa começar como a Michelle. Então, assim, você vai estar trazendo para ela o passo a passo de como fazer, né? Como começar pequenininho e expandir, né? E é muito legal, eu vou te passar de primeira mão, porque eu acho que você não sabe disso. Lembra quando nós fizemos aquele projetinho que você me passou Sim. tudo e tal? Eu peguei algumas coisas daquilo, achei muito interessante. E quando as alunas se matriculam, tal, que a gente inicia o curso, eu falo para ela, vamos fazer as metas agora. Olha que legal. Você pegou o planejamento e está É, utilizando para não as total, metas. mas né? Não, sim, mas isso é ótimo. Ai, É, adorei, gente. Olha, já estão. O meu planejamento, uma é, parte dele já está sendo utilizado no isso. seu curso. Sim, me sinto honrada com Isso. isso. E Muito bem. aí, a última foi a Denise, né? E eu falei, Dê, senta aqui. O que que você quer para sua vida? Vamos lá. Aí coloquei, vamos lá, profissional, né? Amoroso, que é o marido, né? Sim, Como mãe. E nós fomos colocando. Falei, que encaixe o seu perfeito. tempo. Olha, o seu esposo, como que é? E aí eu fui, Ai, vou sabe, dar uma aula de ticando. planejamento nesse Isso, curso, hein? precisa. Vamos começar. Que E aí, achei muito maravilhoso. legal, tanto que ela tinha medo de dirigir, e ela, Mia, chegou no dia, na outra aula, uma semana depois, né? Mia, dirigi, peguei o carro com o marido, tal, dirigi. Que aí você fala, o que que tem a ver? Tem tudo a ver, porque você vai trabalhar, exemplo, os filhos vão para a escola. Você tem que buscar eles. E de ônibus? Como que funciona? Depender de Uber, muitas vezes é difícil, porque não chega na hora que você contou, tal. Aí ela, meu, eu preciso dirigir para ter essa facilidade de ir buscar. Olha que legal.
Então, o curso, ele abrange muitas coisas além disso, sabe? Coisas que muitas vezes a gente quebra a cara no começo e não tem alguém para te dar aquele respaldo. Mas sabe que eu sempre falo, né? Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim, E daí, quando você traz esse movimento, né, que de técnicas de planejamento para suas alunas, é muito bacana, porque você traz, além do curso, você traz um norte para sim, ela, entende? sim. E tem algumas pessoas que elas realmente elas estão vivendo uma vida que é deixa a vida me levar. Não dá, E né? quando você traz esse movimento de o que que você quer aqui, ó, para sua vida pessoal, para sua vida familiar, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para o seu social, porque você precisa ter amigos. O que que você quer para cada área aqui dentro? E Sim, daí, quais são as metas para cada uma delas? E você traz até um movimento de vida mesmo para a pessoa, porque tem gente que não sabe. E quando você traz, você fala, poxa, agora eu tenho um norte, eu preciso trabalhar, levantar de manhã. Por quê? Porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Entende? Ah, é porque sim, eu quero ter mais saúde. Então, assim, você traz uma clareza além do curso sim, da sobrancelha da sim. pessoa, entende? Então, eu sempre bato muito nessa importância do planejamento, né? E você está trazendo, eu estou muito feliz de verdade que você tenha trago Que isso bom, que bom. para os cursos, porque foi o primeiro movimento que a gente fez juntas, Sim, né? Olha, quais são suas metas? Quais são os seus movimentos aqui? Onde que a gente vai crescer? Daí dentro do trabalho que depois a gente foi, né, aprofundando a questão dos cursos, foi aprofundando algumas questões ali, mas assim, ele te deu um norte, e eu lembro, você como. E você tem uma outra característica, você é competitiva, né? Então, demais. a gente colocou metas ali, e daí, quando colocou as metas, você virou para mim, um pouco, metas de um ano, daí você chegou para mim, acho, sei lá, com 7 meses. Olha, estão quase todas batidas, viu? Eu falei, gente, como é competitiva, meu Deus do céu, repara. Ela falou, não, ó, coloquei e vou fazer. E eu Sim, falei, isso é muito bacana, porque você traz esse gás para a vida da pessoa. sim, E daí, na maioria das vezes, as pessoas elas estão desmotivadas porque ela está sem direcionamento, entende? Ela não sabe quais são, o que que ela quer para a vida familiar dela, o que ela quer para o sim, trabalho. Ela está sem direcionamento. E quando você traz esse movimento, traz uma expansão de consciência muito gigante. sim. Então, assim, para a gente já sabia tudo que você queria, só precisava colocar em, vamos dizer assim, em caixinhas, né? Olha, não, para esse eu quero esse, e as metas mesmo. Porque daí eu só fui acender uma pólvorazinha. Já Verdade. tinha, eu só dei o direcionamento e a pólvora. Peraí, filha, tá tudo na sua cabeça, vai começar quando? Né? Daí começa aquele, não, vou começar quando? Você vai. Daí vem a gestão de tempo, que eu batia muito para você, né? Eu falei, ó, se você não organizar a sua gestão de tempo, você vai se cansar muito, porque o seu projeto é muito grande, é muito Sim, bonito, né? Os cursos são trabalhados, as apostilas, né? é. Você quer É entregar um muito conteúdo, material né? bom, então assim, vai dar trabalho, então tem que ter essa organização. E você abraçou mesmo o planejamento e levou. Então, assim, muito, muito bacana. E eu queria que você falasse qual foi o panorama que você teve depois que a gente fez esse movimento do planejamento. O que que mudou para você? Quando a gente olhou e viu, falou, não, vai fazer isso aqui, dá para fazer tudo isso aqui. Qual foi o sentimento que veio? É que, assim, o que que me, pra te explicar direitinho, o que que me motiva todos os dias? É eu saber que eu tenho que levantar, trabalhar, dar o que eu posso, mediante as minhas condições para os meus filhos, e saber que eu tenho algo a conquistar. Se eu não tiver o que conquistar, para mim não adianta nem levantar de manhã. Entendeu? Então, essa meta que nós colocamos foi muito legal, porque eu já tinha, mas parece que quando nós organizamos, fica mais claro na mente. E aí eu falei, nossa, que legal, porque assim, eu não vejo a hora de ticar isso tudo, sabe? E te trouxe uma expansão de consciência, Isso, eu né? sabia, mas não naquela sequência. E aí eu comecei, o que que dá para fazer mais rápido, o que não dá. Tá, tá, tá. E quando eu vi que eu tô chegando no final, eu falei, meu, daqui a pouco eu quero metas novas.
Porque o Perfeito. prazer de viver, pra mim, é isso. É com você conquistar, crescer, conquistar, 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 conquistar. E é bom demais, sabe? Então, isso que mudou minha vida. É ter um norte, sabe? Esse. Então, o planejamento te trouxe o norte. Com certeza. Com certeza. Que bacana. Nossa, tô muito feliz. Nossa, que bacana. Que bom, Não, prima. porque eu sempre falo, né? Eu tenho muito resultado desse produto, né? Desse produto de planejamento estratégico. Porque, assim, tá tudo dentro. Eu sempre falo, né? Tudo que você precisa está dentro de você. Sim. Você só precisa achar. E quando a gente está dentro do nosso movimento, muitas vezes a gente está tão ali focado em tantas coisas que a gente precisa fazer que a gente nem. A gente sabe, igual você falou, eu sabia, mas ele não estava organizado ali, direcionado, orientado. E quando você faz o planejamento, você traz essa clareza. E daí traz, porque eu não trago só a clareza do movimento de organização, eu trago a clareza financeira, eu Sim. trago todo esse movimento que faz com que a pessoa ela saiba exatamente como ela faz para chegar. Não tem, então assim, o porquê que vem sempre tanto resultado? Porque eu trago o emocional da pessoa ali, o que que ela quer, e eu trago a parte técnica, que é o quê? Olha, você tem que fazer, para você fazer isso, você vai gastar isso, você vai ter esse movimento, você ganha isso, você vai fazer daquela forma assim, assado. Então dá para fazer, não, em um ano não vai dar em Sim. dois, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então você traz essa clareza de movimento mesmo, né? E para mim, o que que eu vejo, né? Sempre quando eu sempre finalizo, a maioria das vezes que eu faço planejamento individual, eu sempre finalizo muito grata a Deus, porque tem gente que chega muito desacreditada. E daí parece que você devolve a luz para a pessoa, porque ela, às vezes a pessoa está tão desacreditada e você mostra para ela que tem um caminho. A pessoa chega para você achando que não tem solução. Em que sentido? Eu pego muitas pessoas com dificuldades financeiras, né? Então eu faço ali no movimento de cálculo, eu mostro que há uma possibilidade, né? E a pessoa, aquilo ali tá sufocando ela tanto que ela está ali na frente, ela não consegue ver, Sim. porque o problema dela e alguém que está de fora consegue esse olhar diferenciado. Sim. Então, assim, o planejamento ele traz essa energia de direcionamento e de, poxa, tem uma luz ali no fim do túnel. Nossa, muito legal, prima. Gostei demais que você levou para esse movimento dos seus cursos. Sim. Faz muito sentido você dar. Então, assim, além do movimento de ensinar a pessoa a fazer a sobrancelha, você também está dando esse direcionamento de o que que você quer para sua vida? Conjunto, né, Um prima? conjunto. Porque não anda sozinho. Antes de você ter um CNPJ, tem um CPF por detrás ali, Sim. né? Então você precisa trabalhar esse CPF, né? E o que eu vejo hoje, muitas pessoas fazendo produtos e é só pelo vender, né? Pelo vender, pelo vender, pelo vender. Não, a gente precisa pensar no curso como um todo Sim. nessa pessoa que vai receber esse curso, né? Quais são as características que essa pessoa precisa para ela conseguir desenvolver o meu curso? Porque o meu curso vender por vender e ele ficar engavetado não adianta. Eu Sim. quero que a pessoa prospere, eu quero que a pessoa evolua, eu quero que ela coloque isso na prática. Então, assim, a gente já percebe que a sua segunda marca vai vir aí muito potente. Tem data mais ou menos já para soltar o primeiro produto? Você estava na finalização das apostilas, né? Agora tem as gravações que já estão encaminhando também. Então, assim, eu não vou dizer data, mas eu vou. É porque você sabe que eu gosto de tudo. Sim. Então, acredito que no máximo em janeiro já tá tudo Ai, certo. Porque perfeito. os presenciais eu já ministro, né? Mas eu Sim. digo online tem que ser muito, muito bem feito. Então, É. se eu quisesse, dava para rodar, mas Não, mas aos vamos poucos. fazer É, direitinho, né? isso Dentro do aí. seu perfil, Sim. né? Dentro do seu perfil. E me fala uma coisa. Qual que é o segredo da Michelle empreendedora? Ser eu, porque eu falo para minhas alunas, até para minhas clientes, a gente não consegue fingir ser uma pessoa por muito tempo. Então, não adianta. É segredo, é ser eu. Eu sempre fui muito feliz, muito. Você sabe disso? Sim. Muito isso, assim, extrovertida. Eu gosto de gente. Isso é eu. Para mim,
Não tem É, segredo. eu acredito que o grande segredo para as pessoas prosperarem nos seus negócios é ser quem elas vieram para ser. Isso. E daí, assim, a técnica você ensina, mas o que ela vai entregar dentro do negócio dela tem que ser uma característica Dela. única, É isso mesmo. né? Até para que ela consiga trazer a identidade Sim. para o negócio dela, né? Então, hoje eu sempre vejo, toda vez que eu vou lá no estúdio, 90% das vezes tem alguma coisa diferente dentro do estúdio. Por quê? Porque você sempre está procurando que o seu cliente tenha a melhor experiência, você sempre quer que ele se sinta à vontade ali dentro. Eu acho que essa questão do atendimento ao cliente, você preza muito isso. E isso sempre foi seu, né? E daí cada um precisa descobrir qual que é o seu movimento para você segurar esse cliente, né? Sim. Então, esse movimento a sua dica seria, seja você, né? Sim. Realmente. É isso. Em uma frase. Seja você. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Isso é muito bacana, porque quando a gente vai olhar o movimento empresarial, tem muitas receitas prontas, né? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E, na verdade, a gente precisa da técnica, né? Eu acredito muito na necessidade da técnica. Porém, se você não colocar a sua identidade dentro da sua empresa, não adianta. Não. Não adianta. Então, assim, a gente está indo para os minutos finais e eu queria rápido, pedir, né? passar rápido, né? A gente passa aqui que nem vê. E eu queria pedir para você deixar uma frase, deixar uma mensagem, algo para as pessoas que estão assistindo o Desconstruindo Óbvio, que estão querendo empreender, algo que faça sentido para você. Bom, para mim o que faz sentido é o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, por mais que ele seja impossível para você. Existe uma frase citada na Bíblia, eu não vou dizer em si qual, mas que fala assim: quem citou? O que não sobe na sua cabeça e nem passa no seu coração é o que Deus tem para você. Então, eu sonho alto, muito alto, porque eu sei que Deus cumpre todos os desejos do nosso coração. Só que tem um ponto: a gente tem que fazer valer. Tem que levantar cedo e trabalhar, se esforçar para que isso aconteça, porque nada cai do céu. Então, sonhe alto que você consegue chegar lá. Eu Essa é minha sempre frase. falo o seguinte, né? Eu falo que sonhar não paga imposto. Não, A gente só vai pagar o imposto na hora que concretizar. Então, filho, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Por que eu vou concordo. sonhar pequeno? Sim. Entende? Uhum. Então, assim, para quem passou esse episódio aqui com a gente, eu queria agradecer por você ter disponibilizado um tempo no seu dia de folga para vir aqui gravar com a gente, contar um pouquinho da sua história, do seu movimento empreendedor. Foi um prazer Foi prazer, foi todo ter meu. você prima. aqui. E vou deixar as redes sociais da Michelle aqui embaixo, nessa aqui, as redes sociais da Michelle aqui embaixo. Quem quiser curso, quem quiser ir lá fazer, porque ela é maravilhosa, tá as redes sociais dela aqui, siga, entre em contato. E é isso, muito obrigada. Se inscrevam no canal Desconstruindo Óbvio. Envie esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa estar sempre aqui trazendo novidades para vocês. Obrigada! Tchau! E aí?